Vamos lá. Então, podemos analisar, é lógico, tem alguns filmes, né, Guerra do Fogo, Elementos do Fogo, vocês podem ver Fogo, que fala sobre elemento, e Guerra do Fogo, que fala sobre os campos primitivos e a sobrevivência, porque eu usei um termo ali sobre as instalações esportivas na época da Grécia, Roma, e os períodos antes e depois de Cristo. Como é que foi as instalações? É lógico que o Thomas Edison, que fala, né, a lâmpada de Aladim, nos coloca a filosofia para ser porta-voz relacionado ao pensarmos como chegamos também ao mundo por meio da cegonha. Como é que foi? Aonde você vai? Então, são fatores que venham determinar, ok? Vamos lá. Então, a época lá demonstra, esse filme coloca protagonistas ligados às espécies, também coloca maneiras colocado a dinossauros, tem outros documentários, e tem outros que falam sobre até a questão de Noé, na época, que fala também que a própria arca foi reconstruída em tempos atrás, na época de Hitler. São fatores importantes. Eu sei que está um canal aqui, estou colocando um texto em contexto, em realidade, que estão falando de algo de narcisista, mãe narcisista e outros fatores. Tem vários elementos também que colocam fósseis arqueológicos que estão guardados, ligado à própria NASA, polícia científica que eles colocam, ou seja, o FBI. Mas a pessoa pensa que não tem aqui no Brasil. O Brasil tem todas as coisas, mas todas as coisas pertencem só ao superior, todas. Ok? Ao superior fala aqui em questões relacionadas à cultura popular e à cultura corporal. Eu já falei sobre crença, concepções de ação. Então tem vários documentários sobre Big Bang. O Big Bang fala que há faltas de águas e luz naquela época, aí houve um Big Bang. Porque houve o que? O conflito entre o homem e a mulher, aí o Big Bang caiu no chão, aí o Big Bang, aí começou a mastigar o Big Bang, aí o Big Bang ficou mastigável, ficou tipo um planeta. Aí o Galileu olhou assim e falou que a Terra era redonda, por causa do chiclete que eu estava mastigando lá na educação básica. Que é brincadeira, pessoal. Hoje, no Vales, nas noitadas, vamos pensar um pouco como chegamos nessa idade e quem está nascendo hoje. A testosterona, vários termos agora usados, morfogênios, várias substâncias que já são antigas, mas está em destaque, de ponto. Vamos pensar também como o próprio ser humano ele é um processo farmacêutico. É uma farmácia, como gostei do doutor colocou, é uma história. Que a farmácia, se olhar algumas histórias ligadas também à religião, vamos lembrar muitas vezes sempre ali, não, ao nosso ver, sempre Israel ali, povo que muitas vezes foi massacrado. Ok? Então são outros fatores ligados aos elementos primordiais entre o princípio de força e o princípio de alegria. O princípio de alegria, ela nos dá uma alegria para muitos, outros tristeza. Isso nos fortalece o quê? Que a alegria é passageira para muitos e para nós é permanente. Não é. Somos seres humanos, em momentos, de estados. O estado de espírito é um lazer, o estado de espírito é um tempo, o estado de espírito é um trabalho. Eu posso estar na casa da minha mãe, do meu pai, ou na casa de qualquer tipo de pessoa, mas é um descanso ativo. Buscamos a página 29, o que é educação física, que ali nos finais dos seus parágrafos fala aí, ó. E o próprio esporte, ele tem um momento de quê? Do jogo. O jogo tem a sua implicância com o esporte. Essa implicância fez que o próprio jogo implicasse a ser esporte, porque o esporte é uma performance e o jogo não é. Coloca casamentos que possam divorciar um do outro, mas não há divórcio, porque estão juntos sempre. Até nas maneiras de falarmos. Vamos jogar bola hoje? Vamos jogar um voleibol, um basquetebol hoje? A palavra jogar é uma cultura que cultivou elementos importantes. O que é educação física?
É uma queimada? É um pique-bandeira? Ou são Jogos Olímpicos e as nossas próprias fatalidades? A palavra epífise demonstra o quê? Epicôndilo. Epicôndilo demonstra o quê? Um campo inicial e final de um osso. Podemos falar sobre diáfise. Vamos falar de outros campos que possam ter o campo distal e proximal. Mas o osso é um firme fundamento para os arqueólogos, que já acharam até dente de sabre, alguns animais que fizeram naquela época diferença, que nos campos de correntes egípcias, que relacionam também a própria Bíblia com todo respeito, são fatores que mostram arquiteturas que relacionaram a crença que o próprio Jesus, com todo respeito, foi encontrado morto. Tempos atrás colocaram até um lençol aonde eles estavam, né? Estava. Aí tem várias pessoas que vão no campo ecológico, de turismo, buscar apresentar e ver e questionar diante da faculdade e universidades. Esse documentário você vê em várias denominações ou crenças, religiões. Temos que respeitar esses fatos importantes ligados ao cristianismo. Começamos a falar nesse primeiro capítulo que eu falei o que é educação física, falando do cristianismo, porque ele faz parte da nossa vida e da nossa bagagem cultural. Essa resiliência nos coloca um bambu histórico, flexível ou aplausível, ou um plágio, doutor Plágio, que coloca fatores eminentes. Então, quando falamos sobre a Idade Média, tem como falarmos de guerra. Falamos da Idade Clássica, não temos como falar iluminista, renascentista. Essa renascente fontes de renascer fatos como equilibrismo, nudismo, outros fatores que veio a envergonhar muitos e foram para a Inquisição, relacionado aos poderes multiformes da própria igreja. Mas a própria igreja se envergonhou da sua própria vergonha, porque a própria igreja somos nós, o ser humano. A religião é algo perspicaz, não sei, entre os 7 pecados capitais. Então, quando falamos sobre denominação, falamos de movimento, denominar, ou seja, coloca já distância, a palavra de, né, de, ou depressão, várias palavras, mas nós podemos colocar algumas palavras com a palavra de, declinação, ou seja, decisão. Ou seja, nós que escolhemos as palavras e temos pequenas decisões de complexidade na nossa vida. Aonde é o teu amor? Aonde você vai hoje? O amor eros, o amor acabe, o amor material, o amor bissexto, o ano bissexto. Quando eu falei o ano bissexto uma vez, a pessoa veio que nem me bater na cara, o ano bissexto, falei que ela estava falando dela, só você vê a complexidade. Tem que ter pessoas que têm que estar preparada para dar aula, como eu não estou, por isso que eu estou falando, ok? Ela deve estar expert. O ano bissexto é muito usado nas pesquisas profundas, ok? Bissexto, o ano 20º, 40º, 50º, aí vamos ver se as correntes numéricas egípcias, né? Que coloca também termos babilônicos, ligado ao período e substâncias ineficazes. Hoje a palavra é essa: motricidade incidental e acidental. A própria família, aonde vai? Eu vou, você vai, nós vamos ou nós iremos? Se nós iremos, não baste acusar, apontar o dedo de pesquisador só para mim. Você é uma pesquisadora. E essa pesquisadora vai ser um DNA muito grande para muitos depois. Quando não estiver aqui, vamos continuar a pesquisa e vão analisar nos campos de mapeamento e retoricamente falando, entre 20 palavras que você repete todos os dias, ou seja, motricidade humana, habilidade, aprendizado, você vai escolhendo, gesto motor, motrivivência, felicidade, formas e coisas, metodologia. Podem perceber que a maioria das vezes sempre coloca essas 3 fases: metodologia, processo bioquímico, formas e coisas, porque o bioquímico está muito destacado, está muito escancarado para nós, né? O ser humano tem que entender essas questões orgânicas,
para entender a história